pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um programa Iluminando o Seu Dia, com este que nos fala, Kovac. Quero primeiramente aqui agradecer aqui ao Adonis, que está ao meu lado na parte técnica. Temos também convidados aqui, o Claudinei César, que acabou de fazer uma entrevista. Temos... País do Mar. País do Mar. A Eliomar e a Tati. Todos aqui participando do nosso bate-papo. E também eu tenho ao meu lado o sacerdote Jedson Trindade, do Templo de Umbanda, 7 Tronos Sagrados de Olorum. Jedson, boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para nós aprendermos um pouco sobre o que é Umbanda na realidade. Sem aqueles preconceitos, sem pessoas que falam coisas que não tem nada a ver. Então, agradeço a sua presença aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, obrigado primeiramente pelo convite, foi um prazer, muito bacana, né, estar aqui, agradecer aqui os meus acompanhantes, País do Mar, Mãe Tati, e vamos tentar iluminar essa tarde, né, vamos tentar trazer aqui, descortinar algumas coisas, estamos à disposição, já vamos convidando o pessoal que está assistindo lá pelo nosso Instagram também, a participar, a divulgar, dar um clique aí, compartilhar e vamos juntos nessa tarde ver o que a gente consegue trazer de iluminação para essa tarde. Maravilha. Bom, primeira coisa que eu pergunto para os nossos convidados, entrevistados, quem é o Jedson Trindade? Você trabalha só com a Umbanda, você trabalha em outro lugar, qual é a sua formação? Você pode fazer um apanhado geral. Vamos lá. O Jedson tem 45 anos de idade, pouco mais de 20, um pouco menos de 20 anos aí doados à nossa religião de Umbanda, né? É um ministério, ao sacerdócio de Umbanda. A Umbanda é o meu religar a Deus, né? A forma que eu encontrei de me conectar ao sagrado. Eu sou proprietário e diretor do Santo Acessórios, que é uma empresa que constrói, né, bijuterias e semijoias, biojoias em pedras naturais. Sou sócio e trabalho a parte financeira, né, da empresa do meu esposo, que é uma empresa de aromaterapia, que é a Aroma de Lima. Atualmente estou estudando o primeiro semestre de filosofia, um futuro filósofo aqui, um pensador, mais um pensador. E no templo, eu estou há quase 20 anos, minha formação, né, sou formado pela Federação Umbandista do Grande ABC, sou filho do pai Ronaldo Linhares, neto do pai Zélio Fernandes de Moraes, fundador lá da nossa religião em 1908. Então estamos aí para tentar trazer um pouquinho mais de luz para essa tarde. Ok, agora vamos começar a falar sobre os fundamentos da Umbanda. Qual é ou quais são os fundamentos da Umbanda? A Umbanda nasceu, né, de uma forma geral, lá com o nosso pai Zélio, meu vô de santo, né, que eu tenho o maior orgulho em dizer isso. Ela nasceu com um propósito. Já haviam muitas religiões na época, né? E por que mais uma? A religião de Umbanda, quando ela foi constituída através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ela foi para unificar esses espíritos que já estavam trabalhando no astral, né, de uma forma geral, para auxílio e ajuda, né, no plano físico, para reunir esses espíritos de uma forma mais organizada, de forma que eles pudessem ter dia e hora para trabalhar, o local, e pudessem atender o maior número de pessoas possíveis, né? Então, dentro ali da nossa máxima, né, da religião de Umbanda, que nós, com todos os espíritos, nós aprenderemos, tá? Com os superiores, né, nós aprenderemos, mas a nenhum deles não será dado o direito de comunicação. Então, com os espíritos inferiores nós ensinaremos, né? Essa é a máxima do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, é dentro dessa máxima que a gente vem aí construindo o nosso templo dia após dia e tentando consolidar a religião de Umbanda como de fato uma religião e com o respeito que ela merece ter, acima de tudo. Muito bom. Eu quero fazer duas perguntas antes de continuar. É o seguinte:
Bora lá. Existem muitos preconceitos com relação à Umbanda, mas eu quero falar o seguinte: a Umbanda está crescendo a cada ano. É impressionante o número de pessoas que estão aderindo, né, a Umbanda. Adeptos. E eu, como sou escritor, a gente conhece a parte gráfica, e a Umbanda, todos os livros de Umbanda são aqueles que mais vendem. Sim. Eles mais vendem. Vamos falar de livro no final também. Tem surpresinha aqui no final. Hein? Opa! Tem surpresinha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: qual é a visão da Umbanda com relação a Deus e o diabo? Porque muita gente acha que a Umbanda tem ligação com o diabo. Claro. Então, nada melhor do que um sacerdote Vamos da lá. Umbanda para esclarecer esse detalhe. Vamos lá então. São minúcias, né? Vamos pegar aí os detalhes disso tudo. Primeiramente que o diabo ele é europeu, né? Um diabo europeu. A religião de Umbanda, nos seus traços principais, né? Porque a gente bebe de muitas fontes, tem lá seus fundamentos, tem a sua base principal, mas a gente bebe de muitas outras fontes, né? Kardecismo, a gente pega os nomes dos orixás e também algumas das suas derivações e forças do candomblé e outras religiões de matriz africana também. A gente tem aqui a meríngia, né? A questão do índio caboclo estando dentro da nossa religião. Então, quando a gente pensa no demônio, é peculiar, né, falar do demônio, porque ele é cristão, o demônio é cristão. Precisava de ter um contraponto daquilo que, né, a Igreja Católica, né, que comprou essa autoridade de Jesus, né? Isso ele está falando tudo na época antigo, né? Isso, a época que a igreja queria dominar a humanidade. Ainda era a igreja e o império, eles trabalhavam juntos, né? Então não existia uma separação do que era Estado, do que era a igreja. Então a igreja, ela tinha um poder muito grande, né? Na história de um modo geral. E obviamente para controlar, né, pessoas e para controlar uma grande massa é importante através do medo, né? Hoje, claro, eu quero deixar isso muito claro, que eu não estou aqui para levantar nenhuma bandeira e tampouco falar uma única verdade, não tem uma verdade absoluta. Mas é importante que a gente lembre também que quantas atrocidades ao longo de 2000 anos a Igreja Católica cometeu, e muito recentemente aí vieram os perdões, né, pedindo perdões e tudo mais para essas questões todas, né, que a Igreja Católica acabou construindo ao longo da sua história. E aí, obviamente que para você controlar uma grande massa, é importante que você tenha controle através do medo, né? Então, o demônio ele passou a existir justamente para que houvesse uma ameaça que, se você não fizer o que eu estou te pedindo, olha lá o lugar para onde você vai, que é o inferno, né? E aí o inferno é muito legal. Tem aquele lance, conta pra gente do inferno, que é aquele onde jogavam-se todos os... Por favor, o senhor que é o escritor, historiador. Opa, Vamos lá. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: na época de Cristo, eles não falavam mais o hebraico, né? Eles falavam aramaico. A palavra demo, naquela época, significava Deus. A palavra inferno era um buraco que era feito na terra, onde eles queimavam os corpos das pessoas que morriam. Porque não existia cemitérios, Lixo, para evitar contaminações, doenças. Diminuir. Então, por isso que o Gedson está falando dessa parte da igreja, porque naquela época a igreja precisava dominar as pessoas. Então eles aproveitaram a ideia do buraco, né, que seria o inferno, que saiu fogo, inclusive, para queimar todas as coisas, e colocaram o inferno como se fosse algo prático e real na vida daqueles que eles precisavam controlar. Então, trazendo isso para dentro da nossa religião, nós não acreditamos no demônio, mas nós acreditamos profundamente nas realizações e nas concretizações de Deus. E ele se subdivide, obviamente, que eu fico pensando assim, como um grande gestor, né, do universo que Deus ele tem vários departamentos, então ele precisa ali ter várias mãos para dar conta de todas as coisas necessárias. Por isso os santos, e por isso os orixás, e por isso as entidades, e até que a gente possa realmente estar em sintonia vibracional com uma força divina, né? Essa potência vai baixando. O que a Umbanda tem a ver com o demônio? Nada, absolutamente nada, muito pelo contrário. Se existe uma palavra que quase nunca se fala, a não ser nos nossos grupos de estudo, que acontecem também na nossa casa,
que é o CTU, né, que é o curso de Teologia de Umbanda, pouquíssimas vezes você vai ouvir, pelo menos dentro da minha casa, ouvir falar de diabo, demônio, sem levantar bandeiras ou sem apontamentos, mas os neopentecostais falam muito mais dele do que nós, entende? Então, querer associar, inclusive, né, o demônio ao Exu, que, poxa vida, o que é isso, né? É justamente essa cristianização, né, trazer aquele lance do sincretismo que está nas nossas origens, que está dentro, né, da nossa história religiosa, querer comparar Deus ao Oxalá e o diabo ao Exu, sabe? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E, obviamente, quando as pessoas iniciam o estudo da Umbanda, eu sempre levanto essa bandeira. Aí eu digo, cuidado, porque você vai se apaixonar. Porque as pessoas costumam ler alguma coisa ou ouvir alguém falando que não conhece nada e acabam criando ideias completamente erradas. Conceitos errôneos, né? O pré-conceito, né? Tirando conceitos de coisas que não conhecem. Então, por isso eu indico sempre estudo. Vamos estudar. E outra coisa que eu quero dizer também é o seguinte, a enciclopédia Barça, não é propaganda da Barça, mas ela... Não estou ganhando nada para isso, né? Ela tem uma Bíblia, acho que tem umas 4.000 folhas, sei lá, é enorme a Bíblia, eu tenho. E essa Barça foi traduzida por um padre. E quando você procura lá no final, que tem o significado das palavras, quando você entra na palavra inferno, ele fala justamente isso que eu acabei de dizer, que não existe inferno, né? E esse padre, ele fala muito, por exemplo, do demônio, ele diz que na Bíblia original não existe, você não encontra a palavra inferno e nem diabo, nem demônio, nada disso. Absolutamente nada. Nada. É bom sempre a gente relembrar, né, que hoje a Bíblia original ela já foi traduzida para 2.500 línguas, né? Só. E fora isso, ainda faltam 4.500, né? Então, por exemplo, saudade dentro da nossa língua portuguesa não tem tradução. Então, se tivesse essa palavra dentro da Bíblia, como ela seria traduzida? Então, a gente precisa, antes de falar, no mínimo, estudar. Sabe? Então eu deixo para falar da Bíblia quem estuda da Bíblia, tá? Eu posso falar de onde eu estou aqui, sabe? No meu lugar de fala, que é justamente a religião de Umbanda. Claro, e muito óbvio que a Bíblia talvez tenha sido o livro, né, o livro até hoje mais editado, e mais lido e mais divulgado em todo o mundo. Vamos entender de onde partiu essa história, né? A Bíblia real foi escrita há mais de 4.000 anos atrás. Então, assim, a Igreja Católica, pelo seu tamanho, né, e proporção, ao longo de 2.000 anos, conseguiu, obviamente, difundir profundamente aquelas histórias, entende? Então é isso. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Nosso fundamento. Vamos. Então vamos ao próximo fundamento da Umbanda. Bora. A parte, se você puder falar da parte espiritual em si. A parte espiritual da Umbanda. Primeiro que a Umbanda é uma religião de base espiritualista, né? Ela, como eu disse, a gente bebe de várias fontes, no entanto, espiritualista de um modo geral. Espiritualista quer dizer, nós entendemos que existe a comunicação entre os espíritos, nós entendemos que existe vida após a morte, acreditamos nisso, e também acreditamos na reencarnação. Essa é uma base bem clássica. E a comunicação entre os espíritos, porque a gente tem sempre que pensar na questão histórica, né, da criação desta religião. Por que ela nasceu? Ela nasceu justamente para juntar as famílias, para trazer alento e consolo. São muitos, né, os consoladores prometidos por Deus, né, e são muitas as suas moradas. Por que não as religiões, de um modo geral, não podem ser essas portas? Então a gente precisa começar a tirar, né, descortinar algumas coisas. Então é importante, assim, um dos principais fundamentos da religião de Umbanda é a caridade. Tá? Então eu não ganho nenhum dos meus filhos, nós somos em quase 100 filhos hoje na casa, já formei, já abri outras casas através da nossa. Nosso curso é de formação sacerdotal, né? Teologia de Umbanda de formação sacerdotal, e não se cobra por absolutamente nada, muito pelo contrário. Há casos que as pessoas chegam completamente sem grana para voltar para casa, e nós é quem temos lá o nosso caixa para fazer isso. Então é caritativo acima de tudo, obviamente sempre sendo orientado pela espiritualidade. Estamos ali um vaso vazio para ser preenchido por Deus, e é dessa forma que a gente trabalha. Esses são os nossos principais fundamentos, né?
Então, na sexta-feira passada, eu estive presente lá no Foi, templo, verdade. assistindo lá e participando, né, do templo. E olha, estava muito lotado. Eu saí quase 10 horas da noite e tinha muita gente aguardando ainda lá fora, né, no garagem, esperando. Então, é sinal que é um trabalho bem feito. Graças a Porque Deus. quando você faz um trabalho bem feito, as pessoas aderem, Uhum. né? Não espanta ninguém. É, E não tem a ambição, né, Exatamente. de tirar nada de ninguém. Uma das nossas, e são dos nossos maiores, das nossas caixinhas de surpresa, assim. Todas as pessoas aqui hoje como assistência que frequentam a nossa casa, e hoje nós temos um número muito menor por conta da pandemia e a gente teve que se adequar, mas nós chegamos a atender a quase 200 pessoas numa sexta-feira. Eu trabalho iniciar às 20 horas na sexta e terminar 3, 4 horas da manhã no sábado. Até o último ser atendido. Ninguém saía sem atendimento. E o volume de médios era muito menor também, né? Então, obviamente, o tempo é transcorrido. Então, aquele volume que o senhor viu estando conosco lá na sexta-feira é muito menor do que um dia nós já tivemos. Esperamos chegar aí, né, com os próximos passos da nossa casa, que a gente está em construção ainda para o hospital espiritual, tem cirurgias espirituais e tantas outras coisas que a gente vai falar aqui ao longo da entrevista. A gente ainda vai aumentar esse número ainda mais, se Deus quiser. Quanto mais pessoas ajudadas, né? Com certeza. E vamos agora, o que eu acho interessante na Umbanda, assim, que é bom que você está aqui, assim você esclarece também. Vou tentar. Nós temos na Umbanda o caboclo, herê, Sim. orixá, tem várias linhas. Qual é o significado e a diferença entre uma linha e outra, no sentido do trabalho deles? Tá. Vamos pensar então para facilitar, porque a gente não tem só umbandistas, né, assistindo hoje ouvindo e assistindo o nosso bate-papo. Vamos facilitar. Vamos entender a Umbanda como uma grande empresa. Isso. O diretor dessa empresa sendo Jesus Cristo, e para que essa empresa funcione a gente precisa de alguns funcionários, cada um dentro das suas execuções de trabalho para que essa empresa flua e multiplique. A Umbanda funciona exatamente desta forma, tá? Então, a tríade, né, o tripé, né, que sustenta essa religião de fato são herês, pretos velhos e caboclos. Que na realidade, de um modo geral, é exatamente a nossa vivência nesse plano, né? Então nós nascemos crianças, evoluímos e estamos ali na labuta, né? Na busca pelo nosso sustento, na vibração de caboclo, e quando a gente chega na serenidade, a gente vive ali a questão dos pretos velhos. A sabedoria, a busca pela sabedoria do preto velho, a busca pelas nossas conquistas ao longo da vida na linha de caboclos, né? E o nosso crescimento, a descoberta do mundo, tanto físico quanto espiritual, dentro da vivência com os herês. Então esse é o tripé principal. E dentro desse tripé, e ao longo, né, obviamente, desses desses 115 anos da religião, a gente foi, como a Igreja Católica há 2000 anos, foi se adaptando, a gente também está em evolução, porque ninguém está estagnado. E a religião de Umbanda também não pode estar. Então, foram sendo inseridas aí ao longo desses 100 e poucos anos todas as demais linhas, tá? Então, a gente vai trabalhar dentro da religião de Umbanda. Vamos trabalhar caboclos, pretos velhos e crianças, que é o nosso tripé. Depois nós temos baianos, boiadeiros, vamos ter marinheiros, ciganos, crianças e Exu, esquerda. Exu. Então, Para muitos o diabo. Não para nós somos anjos da guarda, de fato. Nesse tripé, o herê, por exemplo, seriam crianças, seria alegria? Manifestação, a manifestação, a energia das crianças, a manifestação dos herês dentro dos templos de Umbanda, ela traz justamente para aquele médium o resgate da criança que existe dentro da gente. Sabe aquele olhar que a criança tem do mundo? Que é um olhar puro, que é um olhar de descoberta, é um olhar de positividade. Você coloca um problema na mão de uma criança, 5 minutos depois ela já resolveu o problema com um sorriso nos olhos. É isso que as crianças fazem. E eu sempre digo, né, para todas as pessoas que frequentam a nossa casa, que é importante saber o que pedir, né? Porque vamos lembrar que apesar de ser um médium ali incorporado, talvez semiconsciente, em sua grande maioria são semiconscientes, ou conscientes totais, tem uma energia de uma criança atuando naquele corpo. Então, como que você pede para uma criança alguma coisa sem os detalhes? Olha, eu preciso de uma casa, já aconteceu, eu preciso mudar de casa. O herê na semana seguinte trouxe a casa, só que ele tinha infiltração, tinha gota, é uma criança, ele fez o que você pediu. Então pede direitinho, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado.
tá? Então, os eris trabalhando, então, sempre a alegria. O que uma criança faz, ninguém desfaz. Só a própria criança, tá? Por conta da pureza da energia que eles atingem. É interessante. No caso, na sequência, o caboclo. O caboclo. O caboclo, a gente, dentro da religião o de caboclo Umbanda, seriam índios? podem ser índios de vivências, né? O espírito voltando, retornando para auxiliar, ou podem ser espíritos que estão só na escala evolutiva e eles não tiveram vida na Terra. Isso depende muitíssimo de cada uma das vivências, tá? De um modo geral, sim, tiveram vivências na Terra. Inclusive o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Na sua vida anterior, ele foi um frade, entende? Então ele retornou como caboclo. O que eles trazem? Aquilo que o índio traz. O contato com a terra, acima de tudo, a manipulação de todos os elementos, fogo, terra, água e ar, que o caboclo, os índios fazem isso muito bem. Além de tudo, a batalha. Existe farmácia dentro de uma tribo indígena? Não existe. Os índios eram seus próprios médicos. Existem exércitos dentro de uma tribo indígena? Não existe. Eles eram seus próprios exércitos. Então, a linha é uma das linhas mais intensas, inclusive, dos trabalhos de desobsessão, de trabalho para desfazer magias negativas. É uma linha mais forte. Exata, não é questão de força, mas é de entendimento. Força, sim, que eu digo energia. É uma energia mais intensa, porque eles conseguem caminhar por muitos lugares, tá? Então, para desfazer, e também na abertura de caminhos, e também para trazer prosperidade para esse seu filho. Lembremos que se não existissem hoje indústrias ou empresas que vendessem comida, nós encontraríamos tudo isso onde? Na mata. Então os caboclos também são responsáveis por trazer a fartura para a nossa mesa. Então a gente janta, almoça e toma café da manhã com o caboclo na nossa mesa, porque vem da terra aquilo que a gente come. E a terceira parte, que é a sabedoria do preto velho. Preto velho. Os pretos velhos, de um modo geral, eles podem ter sido, né, claro, escravos, mas nem todos o são. E também nem todos são negros. Existe aí também dentro dessa linha o falso entendimento de que todos os pretos velhos foram cativos ou negros escravos. Não foram, tá? Não existe isso. E dentro, não é uma regra de forma nenhuma, porque há médiuns que têm uma visão espiritual do que está acontecendo, e os pretos velhos que se apresentam são brancos de olhos azuis. Isso depende da faixa vibracional, como ele se entende trabalhando. Então, trazendo sabedoria, aqueles benzimentos, sabe aquelas senhoras do interior benzendo, curando, as benzedeiras, as pretas velhas são excelentes para fazer esse tipo de trabalho. Os pretos velhos para desamarrar trabalhos de obsessores, fazer desobsessão, são excelentes e exímios, porque eles chegam no estágio da energia de que eles já adquiriram muita sabedoria, então não existe nada que o preto velho não consiga desfazer, inclusive. E de uma humildade, né? Humildade ímpar. Por aí nós já vemos como é interessante, né? A sequência que você colocou, né? Da criança até o preto velho. Exato. Então, realmente, é tudo aquilo que nós humanos somos. Exatamente. Não existe diferença, né, do que você falou com todo ser humano. Exato. Uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte. Bora, vamos lá. Eu fui em vários centros espíritas, Umbanda, mesmo centro espírita, né, de Kardec e outros mais, mas principalmente Umbanda. Você vai num lugar, por exemplo, recebe vamos dizer, Iemanjá, uma coisa assim. Sim, o orixá. Recebe um orixá. Uhum. Você vai no outro centro espírita, Uhum. na semana seguinte, no mesmo horário, e tem lá a mesma orixá. É o mesmo nome. Isso. Eu compreendi o que é, mas gostaria que você explicasse por que as pessoas, indo em vários centros espíritas, elas vão encontrar os mesmos orixás. Porque, inclusive, faz parte dos fundamentos da religião, né? É claro que cada casa tem a sua própria essência, né? Por exemplo, a nossa casa, ela foi constituída e ela nasceu, né, de uma necessidade. E o nosso patrono espiritual é seu Chico Preto, que é um baiano. Então, ele trouxe dessa forma de trabalhar dele alguns detalhes para dentro da nossa casa, mas não muda a essência, tá? A base continua a mesma. Então, assim, por que a gente vai encontrar no mesmo dia, no mesmo horário, em casas distintas, as mesmas vibrações? Porque fazem parte, primeiramente, da base da religião de Umbanda, né? Essas vibrações de um modo geral, nesse caso, os orixás.
E a gente precisa entender também que não existe só uma Maria no mundo, né? Então, não existe também só uma vibração de Iemanjá em campo espiritual. Isso Ou seriam seja, correntes energéticas. são correntes energéticas. Dentro da religião de Umbanda, a 77ª potência do orixá. Porque se eu pegar o orixá é energia natural, tá? A energia do oceano, enquanto espírito, né, do oceano, a alma do oceano, chamada Iemanjá, e colocar lá dentro do seu corpo, ao menos que eu ligar um radinho numa hidrelétrica direto, o que vai acontecer? Explode, né? Então, para que a gente possa vivenciar e sentir essa energia, Deus, na sua infinita sabedoria, vai minimizando, diminuindo essa potência até que ela possa se conectar com o nosso campo energético, através dos chakras, ligações, tudo isso cientificamente comprovado, inclusive. Bom, costumo muito fazer tradução musical e já fiz alguns experimentos também de pegar música popular brasileira e fazer a interpretação da música. Só que tem uma música que me veio na cabeça que o Gerson, que é o Edson com G, Isso, é isso mesmo. ele tem melhor competência para falar sobre a tradução dessa música. Eu posso jogar isso para você? Bora, vamos ver se eu consigo responder. Na bomba. Então vou ler a letra da Tá música bom. e depois eu gostaria que você definisse para a gente, tá? Cadê a música aqui? Vamos lá. Para entender o erê, tem que estar moleque. Tem que conquistar alguém que a consciência leve. Há semanas em que tudo vem, há semanas que é seca pura. Há selvagens que são do bem, a sequência do filme muda. Milhões de anos-luz podem durar, o que alguns segundos na vida podem representar. O erê é a criança, sincera convicção, fazendo a vida com o que o sol nos traz. Você sabe que sentimento não trai. Um bom sentimento não trai. Perdão. Você sabe que o sentimento não trai, um bom sentimento não trai. Para entender o erê, tem que estar moleque. Tem que conquistar alguém que a consciência leve. É uma música de Cidade Negra, né? Não sei se conseguiram identificar eu contando. Então, exatamente. No final do programa eu coloco a música para tocar. A gente encerra o programa com a música, tá? Para fazer essa associação. Tá. E aí, pode ser? Pode. É exatamente isso. Para a gente entender a energia da criança, nós precisamos estar crianças, né? A vida, ela dá cada pancada na gente, a gente cresce, né, de uma forma às vezes muito, muito dura e criam cascas, né? Então a música reflete justamente isso, assim, para quando nós estamos na vibração do erê ou na presença dessa criança, para nós podermos entendê-lo e vivenciar o que ele tem para nos proporcionar, nós precisamos estar também crianças, tá? Acima de tudo, aí a música fala sobre sentimentos. Sentimentos bons, eles não fazem mal. E as crianças têm sentimentos muito puros e elevados. E é por isso que, eu sempre digo isso, cuidado com o que você vai pedir pro erê. Pede direito e com detalhes para ele fazer direitinho. Porque se você não pedir com detalhes, vai chegar exatamente como você está pedindo. Então, para entender o erê, você tem que estar moleque, com certeza. Isso a gente pode levar de encontro, a gente já falou muito isso aqui no programa, né, Roberval? Sobre a lei da atração. Totalmente. Espíritos afins se encontram e eu sempre vou dizer isso, é uma das máximas da nossa casa. Você quer conhecer o médium? Observe ele incorporado, tá? Se fala muito palavrão, se bebe demais, se fuma demais, isso reflete tudo que ele traz dentro de si. Porque os espíritos que vêm para ajudar, eles muitas vezes nem necessitam fisicamente da ingestão ou do uso. Eles vão usar aquilo para manipular as energias, fogo, terra, água e ar que estão ali, para cuidar e frutificar da energia que está adentrando o espaço. Então, com certeza absoluta, se quer conhecer alguém, quer conhecer um médium verdadeiramente, veja o que a entidade está falando através da boca dele. Aí você vai saber quem ele é, tá? Então isso é uma coisa perfeita de ser colocada aqui. Muito legal. A Solange está colocando aqui, o Banda é caridade. Total. A Sônia fez uma pergunta, vamos ver se você tem a resposta. Bora. Não sou dono de todas as respostas, Sim, viu, gente? claro. Pelo amor de Deus. É que a pergunta, por que se Deus é um só, por que existem várias religiões? Existe um porquê disso? Existe, porque ninguém é igual. Cada ser humano é um universo particular, intransferível e único. Então, e se eu tomar dipirona, por exemplo, e minha pressão cai e eu posso ter um choque anafilático.
e para outros ela cura dores de cabeça. Se eu pedir pro Adonis olhar para mim, ele vai fazer uma descrição de como eu sou, do lugar onde ele está. Se eu pedir para você me descrever, você vai me descrever exatamente como você me vê. Se eu pedir para as pessoas que estão ali do meu lado me descrever, eles vão falar uma outra versão de mim. No entanto, todos vocês estão falando de mim. É exatamente assim. Deus, ele é um todo, né? E cada pessoa vai olhar para ele de acordo com o seu entendimento, com a sua vivência, porque todo ser humano é fruto do seu meio. Então, não adianta você querer colocar na mão do pedreiro o trabalho que só o engenheiro é capaz de fazer. Então, todos vão construir uma casa, todos eles têm o mesmo propósito, é exatamente isso, da construção. Um cria e o outro edifica. É dessa forma. Nós podemos comparar, inclusive, ao médico, a medicina. Exatamente. A medicina é uma só, mas você tem as especialidades. Exato. Se não fossem a especialidade, seria uma bagunça a medicina. Exatamente. Porque imagina para um médico só compreender toda a medicina, seria praticamente impossível. É impossível. Até na advocacia, muita gente não tem consciência disso. Mas existe especialista, não é qualquer coisa que você pode jogar para qualquer advogado. Dentista, está indo para esse caminho, veterinário, todo mundo está começando a compreender que ninguém pode saber tudo. Nem dá. Dividido, né? Nem dá. Eu trabalho em laboratório, é igual. Você tem a turma que trabalha em laboratório faz bacteriologia, outro faz bioquímica, outro faz hematologia. Então são vários setores. É uma coisa muito importante aqui que a gente precisa sempre ressaltar, é que, por exemplo, nós, aqui, né, na América Latina principalmente, a gente come muita carne, né? As pessoas adoram fazer um churrasquinho de final. Fala isso para um indiano, fala isso para um... É difícil, porque muitas vezes para ele esse animal é sagrado, né? Então, o que eu posso fazer? Então, ele está errado, eu estou certo? Como que funciona isso? Deus é exatamente isso. Deus, ele só quer que você siga o caminho do bem e do bom. Como você vai fazer, isso depende de você, porque você está seguindo o caminho. É o livre-arbítrio, né? Isso é uma coisa que isso é imutável em qualquer religião. Você sabe que você falou uma coisa bastante interessante. Uma vez fazendo pesquisa, porque eu fiz curso de Direito, e dizia, e eu vi lá uma pesquisa sobre a questão de qual é o português correto, né? Como falar corretamente? Tá, tem lá o dicionário, tudo bem, mas a gente está falando como você se comportar numa situação de cotidiano. Tipo, estamos aqui em São Paulo, tudo bem. Aí você sai daqui e vai lá para Paraíba. Minha esposa é da Paraíba, por exemplo. Aí o que você fala que é o correto? Não. É o de lá. Porque você está indo lá. E lá tem a prioridade. Como em todo lugar, é lógico, tem gente que fala errado. Brasil também tem gente que fala errado. Mas dentro do correto existe aquelas configurações de palavras que é utilizada lá que ganharam força. E for para o Rio Grande do Sul, é do jeito que fala lá, e assim por diante. Né? Então, tem essa... É mais profundo ainda, né? Assim, como somos frutos de um meio, por exemplo, como é que você vai colocar para uma pessoa que tem uma classe social de maior dificuldade, né? Muitas vezes à margem de uma sociedade, como que você vai colocar um português para ela muito correto, ela não sabe nem o que você está falando peraí, vamos um pouquinho mais no fundo, nós estamos morando na mesma cidade, né? Bairros diferentes. Em São Bernardo, se eu for falar um português muito polido com uma pessoa que está numa baixa periferia, como ele vai me entender? Eu vou me comunicar, ele vai saber o que eu estou dizendo? Não. Eu sou o comunicador, o mínimo que eu preciso é entrar em concordância com o entendimento do outro. E Deus é assim, exatamente assim. Deus vai entrar em concordância com aquilo que você... o fruto do seu meio, né? Como você cresceu, como que Deus vai falar com você? Gente, de verdade, Deus só está em todas as coisas, assim. E a religião é só um quadradinho, os templos é só um lugar de paredes onde as pessoas precisavam se reunir para falar daquele cara. É isso. Então agora... Só um minutinho que eu já passo para você. Sou Ana Cláudia, filha de santo do pai Ged. E olha lá, hein? Queria parabenizar a todos pelo podcast e perguntar para o pai qual o momento mais marcante na trajetória espiritual dele como sacerdote de Umbanda. Eita, você sabe para onde vai ser o nome, né, filha? Brincadeira. Olha, não existe um momento, não existe um ato, mas eu acredito que no momento em que eu me vi
na obrigação, porque nunca foi um desejo meu, tá? Eu quero deixar isso claro. Nunca foi um desejo meu ser sacerdote de Umbanda. Eu nem sabia que eu tinha essa missão, vou colocar assim, que hoje eu faço com todo o meu coração e com toda a minha alma. Mas eu nem sabia que era minha. No momento em que eu descobri que isso seria uma missão para mim. Quando a entidade, que é essa, seu Chico Preto, que é o patrono da nossa casa, chegou e disse, nós vamos ter que construir a nossa casa. Esse foi o maior choque de realidade que eu tive na minha vida. E obviamente eu coloquei a minha vida na... Detalhe, minha família tinha um apartamento de 55 metros quadrados, que era exatamente onde aconteciam os trabalhos, tá? Nós incorporávamos na cozinha, tinha uma cozinha americana, o pessoal da assistência ficava ali do outro lado. E ele falou, não dá mais pra gente ficar aqui. Nunca recebemos uma multa, inclusive o caboclo gritando, que nem caboclo grita, viu? Fazendo tudo que precisa fazer. Nunca recebeu uma multa. Ele falou, a gente precisa ter o nosso lugar. A gente simplesmente entregou na mão da espiritualidade. Tudo aconteceu exatamente no tempo e como eles tinham determinado. A gente só entregou. Isso é fé. É intocável. Tem mais, Roberval. Bora, vamos lá. O Daniel, que tem a cara aqui do Leonardo quando era mais novo. Tô vendo É meu aqui. marido, é meu marido. Não tem, não é a foto, Meu mas esposo. não parece, não parece. Na foto aqui tá a cara, eu olhei 2 vezes aqui para ver. Para visitar um templo de Umbanda, há alguma recomendação específica, alguma orientação para quem vai pela primeira vez? Existe. Uma boa pergunta. Existe sim. Veste o seu maior sorriso, abra o seu coração e esteja aberto às orientações espirituais. É só o que você precisa levar, seu coração aberto para as orientações. O resto, Deus faz através das entidades. Tem mais uma, Roberval. Então, Posso bora. passar e eu já passo para você. Boa tarde, me chamo Bruna. Gostaria de pedir que o pai Gerson explique a expressão Exu é caminho, o porquê de ser dessa forma, e o bate-papo está incrível. Bacana. Tem até uma musiquinha que fala, né, que Exu é caminho, é energia, é vida, é determinação. Exu está em todos os caminhos, porque Exu é o caminho, né? Na realidade, assim, a construção dessa entidade, historicamente falando, desde a antiga, a ancestralidade mesmo, né? Dentro das religiões mais antigas que a nossa, Exu nos Itãs e Urubás, que são as lendas urbanas, é a comunicação entre o espiritual e o físico. Então ele é este caminho entre o que Deus quer dizer e aquilo que precisa ser dito a quem precisa ouvir. Então esse lancezinho de Exu é caminho, porque onde houver caminho, Exu está. Então Exu realmente sempre será o caminho, sempre. Inclusive no meu amigo lá tem um livro que ele fala exatamente isso, Exu não é o diabo. Jamais. Então é um livro que ele escreveu justamente para esclarecer essa parte, né? Que muita gente faz confusão, o Exu Sim. associa direto com... Sim. É legal a gente entender que como a gente fala de energia, existem, tá gente? Não existe o inferno, né? Como você comentou aqui, nem o diabo, mas existem zonas de energias mais densas, tá? E não é porque é uma energia mais densa que Deus não vai te buscar lá se você precisar sair. Então ele precisa ter mão para estar lá, para transitar por lá e para tirar quem ele quer que saia de lá. Quem são essas pessoas? Quem são esses espíritos que estão ao lado esquerdo, né, de Cristo? É exatamente Exu, Pombogira, Exu-Mirim e Pombogira-Mirim. E tantas outras entidades também que trabalham ali na esquerda e na direita, como ciganos, que muitas vezes são de uma linha neutra, às vezes alguns marinheiros, baianos, enfim, que eles têm trânsito livre nessas zonas mais densas, justamente para socorrer, são espíritos socorristas de um modo geral. Uma coisa, então vamos lá. Nós temos aqui no universo, na Terra, 4 elementos. Uhum. Terra, água, fogo e ar. Sim. Você pode fazer um apanhado assim, não total, que seria muito intenso. Extenso. De cada um deles, porque pelo que a gente vê, a Umbanda trabalha com os 4 elementos. Sim, total. E, inclusive na energia do orixá, né? Tem orixás do fogo, orixás da água, orixás da terra, orixás do ar. Como se fossem, os orixás, os orixás são a personificação destas forças da natureza. O fogo a gente vai trabalhar ali nuances de Yansan, vamos trabalhar nuances de Xangô, vamos trabalhar nuances que são
né? Transições ali desses orixás, Ogum. O ar, vamos também trabalhar em Yansan. Água, vamos trabalhar todas as Iabás, que são as mães da água, Oxum, Iemanjá, Nanã, orixás da terra, Omolu, e por aí vai. Então, de um modo geral, quando a gente entende que Deus está também, né, contribuindo, está ali no DNA desses elementos, fogo, terra, água e ar, a manipulação desses elementos, ela só pode ser feita pelo quinto elemento, que é a ponta da estrela, sabe? A estrela tem 5 pontas. Fogo, terra, água e ar, e o quinto elemento, o espiritual. Então, as entidades vêm para fazer a manipulação fluídica dessas energias, através talvez dos cigarros, através das bebidas e tudo mais, velas, justamente para manipular essa energia em prol do bem do outro, da energia do outro, porque nós somos energia, né? Hoje a ciência quântica já explica isso, né? Se eu tiver que ampliar, a única coisa que eu vou encontrar depois do próton, do elétron, que é a menor parte do átomo, é energia. É o DNA de Deus. Então, todas as coisas estão ali pro DNA de Deus. Então, porque desde o mundo divino até o mundo material, todos os demais mundos são feitos de energia, em densidades diferentes, constituições diferentes. Exatamente. E isso é muito interessante da natureza, porque nós temos, por exemplo, vários órgãos e todos eles são feitos de energia. Sim. Mas cada um tem uma constituição e um é estômago, intestino, por aí. Uma função. Agora eu queria saber um pouco sobre as ciganas. Ciganas. Exatamente o que das ciganas? Ciganas são, vamos lá, ciganas de um modo geral. Existem, Qual seria a inclusive, função das ciganas? eu vou te falar que tem casas, que trabalham só a linha de ciganos, porque os ciganos, enquanto povo, né, inclusive é uma das linhas mais recentes que foram inseridas dentro da religião de Umbanda, pouco mais aí de 50, 60 anos ela foi inserida de fato como linha de trabalho e constituição, né? Hoje, por exemplo, a gente tem linha específica. Uma sexta-feira a gente vai trabalhar só a linha de ciganos. Os ciganos, de um modo geral, como povo, né, como etnia, eles eram como os índios. Eles são seus próprios curandeiros. Eles criavam as mãos de obras. Eles que faziam o trabalho acontecer através de toda a parte de oraculismo e de adivinhação. As ciganas todas já trabalhavam e traziam dinheiro para casa dessa forma. Então os ciganos vão manipular. Muitas autossuficientes. E através deles muitas como que eu posso colocar dessa forma? Muitas cidades, né, começaram a ser constituídas a partir do momento que os ciganos ali ficaram. E ali eles foram construindo. Então é muito importante e muito interessante quando a gente fala da linha dos ciganos, porque eles vão trabalhar absolutamente tudo. Tá? Inclusive, também tem ciganos de esquerda, tá? Ciganos que vão trabalhar na linha de esquerda numa vibração mais densa que é essa de Exu, Pombogira, Exu Mirim e Pombogira Mirim, entendeu? Então, assim, eles vão trabalhar muita prosperidade, eles vão trabalhar principalmente, né, a manipulação desses elementos energéticos para trazer prosperidade para as pessoas, feitiços de dinheiro, trabalho, abertura de caminhos, curas. Tem ciganos que fazem cirurgias espirituais, inclusive, porque eles eram seus próprios médicos. Então a gente precisa entender a história desse povo. Tá? Então, dentro da religião de Umbanda, eles vão trazer isso também para nós. Todos esses saberes, né, de um modo geral. Os saberes que eles têm e introduzem para nós. O cigano, ele não ficava somente no lugar. Jamais, não. Ele ficava um tempo no lugar e depois partia para nós. E engraçado que hoje, né, se você chegar nos templos de Umbanda, Santa Sara Kali, que é a matrona, né, dos ciganos, a santa, né, padroeira dos ciganos, ela não está no altar junto com as demais imagens, como por exemplo Oxalá, Xangô, Yansan, Oxum, as 7 linhas, né, tradicionais da Umbanda. Ela não vai estar lá junto porque os ciganos pedem. A única coisa que eles fizeram de exigência para estar trabalhando dentro dos templos de Umbanda é que nós colocássemos uma imagem da santa em algum local que eles pudessem reverenciá-la. Olha isso. Então ela fica lá num cantinho separado, mas ela está lá também. Uma outra pergunta que também muita gente confunde é o seguinte: a Umbanda, vocês rezam para as estátuas? Não. Nós somos seres materiais. Funciona? Nós somos seres materiais. E como tudo é energia, nós podemos imantar essas energias, tá? Impregnar nelas energias, que é o que acontece
nas consagrações de cada sacerdote, porque o curso de teologia de Umbanda que a gente tem na nossa casa às quartas-feiras é formação sacerdotal. Então, ao longo do curso, você vai primeiro entender a teoria do que é ser médium, para que serve, é de comer, não é de comer, o que é isso, né? Entender o que são os orixás, a manifestação, esses encaixes, como funciona, tudo cientificamente, muitas coisas explicam-se, né? E até alguns estudos de grandes universidades internacionais contam muitos detalhes, né, do momento em que as pessoas estão incorporadas, como que funciona, o corpo age, né? Como que o corpo reage, enfim. As imagens, de um modo geral, quando a gente vai fazer as nossas consagrações a esses orixás, a gente leva essas imagens e também consagra essas imagens para a energia desse orixá. E aí, quando eu monto e trago essa imagem para dentro do meu templo, eu coloco no meu altar pessoal dentro da minha casa, ela está emanando a energia do local onde ela esteve, tá? Onde ela foi consagrada. Então, nós não estamos olhando para a imagem acreditando que a imagem está fazendo alguma coisa para a gente, mas nós precisamos sempre nos lembrar que nós somos seres materiais. E é bem difícil, de repente, se chegar num terreiro de Umbanda, não vê nenhuma vela acesa, não vê imagem, não vê um quarto branco. Tá? Uma pessoa está indo lá, fala que o trabalho é excelente, que já houveram muitas curas e que o negócio lá é bom, que as pessoas falam que o negócio é bom lá da religião. Você chega lá num quarto branco, você é um ser material, indo atrás de ajuda, um ser físico. Se o espírito falar assim, ó, pode deixar que eu vou resolver. Você acha que a pessoa vai sair de lá acreditando que foi resolvida alguma coisa? Não vai. Por quê? Ainda existe a necessidade do material acontecer. Para que eles vejam que está acontecendo alguma coisa e aquele 50% do caminho chamado fé e merecimento já tenha sido percorrido. Os outros 50% fica por conta de quem está pedindo ajuda. Então, vamos ver se eu entendi aqui. Vamos dar um exemplo. Vamos. Aparecida do Norte tem a Nossa Senhora Aparecida, é considerada a padroeira do Brasil. Sim. E então, quando a pessoa faz uma oração para a santa, não para a estátua, ela tem que mentalizar a finalidade da santa, que seria a padroeira do Brasil, né? Proteger o Brasil. Então, cada um tem que fazer sua parte. É um ponto de ligação. Não adianta ficar esperando uma estátua fazer alguma coisa, porque é apenas uma estátua. Mas o que ela simboliza. Exatamente, o que ela representa, O que ela representa. E quando a pessoa, normalmente hoje, se não houvessem, né, imagens criadas pelos seres humanos, como nós visualizaríamos os santos? Nós somos matéria. Nós somos matéria. E mais do que isso, né? Quando a gente fala de orixás, quando a gente fala de santos, é muito interessante nós lembrarmos que a gente tenta humanizar tudo que é divino, né? Percebe? Tudo que é divino a gente tenta humanizar para criar forma humana, entendeu? Porque isso nos religa, isso nos liga àquilo que está sendo criado ali. Por isso que as imagens elas têm formas humanas, são humanoides, né? Cabeça, braço, tronco e perna. Normal, Mas é só um ponto de referência. Se não existisse aquilo, como que você se ligaria a algo que você acredita que está... Você precisa ver o que está acontecendo e vivenciar aquela solicitação através da oração. Tem mais pergunta aí? Eita! Bora compartilhar, gente, essa live aí. Bora chamar os amigos. Então, vamos lá. Bora lá. Entra lá no... Hamilton Dias dizendo aqui, boa tarde, orgulho de fazer parte dessa família da Axé chamada Sete Tronos Sagrados de Olorum, gratidão. Axé, meu filho. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver o nome dela. Olivia, dando aqui, boa tarde, que riqueza de entrevista, parabéns. Deixa eu ver quem mais. O Michael colocou uma coisa aqui interessante, olha só. Muito bom, parabéns à rádio pela oportunidade dessa aula. E aproveitando o gancho referente à música, gostaria de perguntar ao pai Gedson, existem diversas músicas do cenário brasileiro que falam ou citam os orixás, entidades e ou fundamentos da Umbanda ou Candomblé. Principalmente as que vêm da Bahia, né? Sim. Vem muito ali, né? A pergunta é, quando uma música é cantada em um show ou em um barzinho, e esta canção está falando ou exaltando um orixá, entidade ou fundamento, a partir desse momento, existe ali algum tipo de movimento espiritual enquanto a música é executada? Por exemplo, em rodas de samba, normalmente cantam-se alguns pontos exaltando orixás ou entidades. Eles captam a vibração da canção que citam o nome deles? Michael Nogueira.
Vamos de novo partir lá do princípio, né? Sim. Vamos partir do princípio de que a música também é uma frequência, Uhum. e esta frequência entra em ressonância energética com o nosso corpo espiritual, tá? Então, quando qualquer cantiga, qualquer música que tenha em seu contexto letras e um texto produtivo e bom, principalmente quando se fala de orixás e entidades, obviamente nós estamos emanando uma energia através daquilo. Então, a música, a letra da música, né, não o som, mas a letra da música, ela também é muito importante, acima de qualquer coisa, porque letras são palavras, e quando cantada, ela cria uma sintonia, uma vibração, uma frequência para entrar em conexão com o espiritual. Sim, nesses locais podem estar acontecendo manifestações espirituais, mas lembrando que não é o local propício para trabalhos espirituais, tá? A manifestação pode acontecer no espiritual, trazendo uma energia positiva para o ambiente, mas a manifestação espiritual através do corpo, isso não tem local e tem dia para isso acontecer, tá? Vamos vibrar, vamos cantar, vamos louvar o orixá onde quer que a gente esteja, mas é importante nós sabermos que o trabalho espiritual tem local, dia e hora para acontecer. Mas A Paula aqui ouvindo, a Solange dizer, Paula aqui, muito obrigado pela companhia, a Solange colocando aqui, muito esclarecedor esse programa, parabéns ao pai e à Web Rádio ABC. Beijo, Paula. Então, Roberval, para quem não está e quiser se adicionar, eu estou vendo que as pessoas estão vindo aqui, o WhatsApp é 0 operadora 11 99772 4117, e eu tenho essa propriedade disso como diretor da rádio, de falar, de repente a gente conversar, quem sabe vocês não querem fazer um programa aqui na rádio. Oxe, então estamos juntos. Então vai ficar essa interrogação aqui, a gente vai conversar depois. Roberval, contigo aí, os encerramentos bom, aí. infelizmente Já acabou? há uma hora passa Meu voando. Deus do céu. Quando o assunto é bom, outro dia eu estava até falando sobre isso num tema que eu usei sobre a velocidade do tempo. É, Quando o assunto é ruim, ele demora. Ele passa. Ou o local é chato, alguma coisa assim. Quando a coisa é boa e te envolve, voa. Vai embora. Né? O tempo é o mesmo, É, mas a percepção ela muda, né? relativo. então, Jetson, eu quero agradecer a presença, agradecer cadê meu nome do meu? A Tati, a mãe Tati. E o Vai Rizomar, Rizomar, é isso? isso, Opa, vai Rizomar. obrigado a vocês. Meus Eles parceiros. Eles também fazem parte do centro. Sim. E eu gostaria, nas considerações finais, que você falasse o que é esse Olorum, fizesse essas considerações. Olorum. Você pode dar os endereços? Posso, claro, isso é um prazer. Olorum, na língua iorubana, né, que é a ancestralidade, fala que é Deus, é o todo. Então, Olorum é onde tudo foi construído, né? A partir dali tudo nasceu. E os 7 tronos nada mais são que cada um dos orixás, nada menos, né, são que cada um dos orixás. Então, os 7 tronos sagrados de Olorum é a nossa responsabilidade, manter esses tronos de pé para que tantas outras pessoas possam ser usadas. Por isso o nome da nossa casa, inclusive. Vamos lá. O endereço da nossa casa, nós estamos em São Bernardo, na Rua Argia, número 579, no bairro Assunção. Nossos trabalhos acontecem para o público, principalmente às terças-feiras nas cirurgias espirituais, já pré-agendada, depois do atendimento nas sextas, 20 horas. As senhas são distribuídas através do nosso site. Quem quiser, inclusive, conhecer a nossa história, tem lá várias coisas bacanas escritas, inclusive a nossa própria história. www.setetronos.com.br. Tem também o nosso WhatsApp, que vocês vão encontrar lá descrito no nosso site. Através do WhatsApp vocês podem entender quais são os nossos horários, como nós funcionamos. A nossa casa está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, os trabalhos abertos são só de terça, quarta, quinta e sexta. Só. Quarta, quinta, Terça a gente terça, tem... quarta. Terça-feira nós temos as cirurgias espirituais pré-agendadas. Na quarta-feira nós temos o grupo de Teologia de Umbanda e Formação Sacerdotal. Na quinta-feira nós temos o desenvolvimento mediúnico para os médios iniciantes. E na sexta-feira nós temos a gira aberta para assistência. Sábado, domingo e segunda-feira a gente deixa aí meio que guardadinho o dia, porque às vezes tem limpezas que a gente precisa fazer externas, limpezas de comércios, casas, até dos próprios consulentes que passaram na sexta-feira, então a gente deixa esses dias para isso. A casa tem lá os seus 20 anos e dá uma passeadinha lá no site para conhecer melhor a nossa história.
Então, você está no grupo da rádio, depois coloca. Ainda não. Adiciona. Ela me adiciona no grupo da rádio. Ah, então depois vocês Eu colocam. WhatsApp. Depois eu mando lá no grupo direitinho todas essas Os detalhes, as Perfeito. informações. da nossa casa. Tá? Ele anuncia acima, depois coloca lá e as pessoas ficam. Isso. Legal. É isso aí, Jetson. Acabou Acabou a nossa alegria por enquanto. maravilhoso. Foi gratificante, foi edificador. Viu? E realmente horário. Esclarecedor. Realmente horário histórico, realmente tem um compromisso, mas eu não posso deixar de passar mais uma aqui, tá? Boa tarde, muito boa entrevista. Sou filha do Santo do Pai Gede. Ele já nos explicou isso algumas vezes, porém meu pai biológico está ouvindo e quer saber se existe como manipular energia sem o cigarro e a bebida. Ana Paula Romão. Sim. Conseguiu entender? Né? Sim. Existe sem a ingestão e sem o uso. Existe sim. Muitas vezes, obviamente que todas as entidades incorporadas elas vão respeitar, né, cada um desses médios, porque nós temos médios que são adictos, inclusive, que já não fazem uso de bebida por conta de históricos pessoais, e temos médios também que não fazem uso de cigarro porque já deixaram de fumar há algum tempo. A espiritualidade, de modo geral, vai utilizar esses itens sem fazer a ingestão, manipular ali a vela acesa, o copo no ponto e o cigarro aceso. Ela vai manipular sem haver ingestão. Não existe a obrigatoriedade nem a necessidade para que a energia flua. Tá bom, Ana? Manda beijo pro pai. Outra coisa, como vocês na segunda-feira estão de folga, Mais ou menos, porque tem curso de baralho. É isso que eu ia falar. Tem o curso de baralho cigano. eu vou colocar o vídeo no Instagram na segunda-feira, Tá ótimo. 7 horas da noite, e vou depois passar endereço para vocês do YouTube, né, para quem quiser Perfeito. assistir, né, porque aqui na rádio nós estamos ouvindo, mas quem quiser assistir mais tarde ou em outro horário pode acessar tranquilamente. Maravilha. Agradeço vocês também porque vocês fizeram bastante propaganda aqui do nosso programa, da sua entrevista. Fizemos. E isso é muito importante, né? Porque todo mundo está se ajudando. Sim, absolutamente. Então, Jetson, muito obrigado. Iluminando aí a tarde, né, o dia. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam pela rádio Web Rádio ABC, 11 anos com você, e pelo Instagram também. Muito obrigado, um ótimo fim de semana e até a semana que vem. Meu nome é R. Kovac.